SEO do zero, sem enrolação. Quer aprender? Vem comigo então depois da vinheta que eu vou te ensinar todo o passo a passo inicial para você começar nessa jornada. Lembrando que isso aqui vai ser uma minissérie de vários vídeos, né? E no final dela eu quero que você seja um profissional capacitado para poder atuar como SEO numa agência ou para montar o seu negócio, atender algum cliente. Então, bora lá. Beleza, pessoal. Nesse treinamento que eu mostrei aqui para vocês, primeiro eu vou começar a falar um pouco sobre mim. Eu sou formado em Publicidade e Propaganda pela PUC, né? 2020. Eu fui analista de SEO na Stay App, na B300. Atualmente eu trabalho na Nova Legião, uma escola de educação. Já fui sócio também da B-Content, que foi um braço aí que eu e os meus chefes criaram para mexer só com clientes de SEO. E atualmente a gente mais ou menos eu cuido de 10 clientes na minha carteira. Então vamos lá, o que é SEO? Para você que não sabe, SEO vem da sigla Search Engine Optimization. Então é tudo que vem relacionado a otimizar nos mecanismos de busca. Ou seja, tudo relacionado à palavra-chave e à busca que você utiliza em qualquer mecanismo de busca, seja dentro do TikTok, seja dentro do Instagram, seja dentro do Google, é, o SEO faz parte dele. Então, nesse treinamento que eu montei aqui para vocês, eu vou tentar ensinar para vocês planejamento estratégico de palavra-chave para você poder ranquear o seu site ou o seu blog, análise de performance, ou seja, saber ler dados que você tem do seu site para poder tomar a decisão do que melhorar e aonde melhorar. Analisar os concorrentes para poder trazer mais insights para dentro do seu site, o que seus concorrentes estão fazendo, quais palavras-chave eles estão buscando. Configurar também tanto o Search Console quanto o Google Analytics, são duas ferramentas muito poderosas que é extremamente necessário que você tenha instalado quando você for começar esse projeto de SEO para você ou para o seu cliente. Te ensinar a buscar pontos de conversão no seu artigo, ou seja, alguém chegou no seu artigo buscando algum tipo de produto, você saber converter essa pessoa num lead, num potencial comprador, e também saber conectar o público até a sua empresa, beleza? Então vamos lá, trouxe aqui um glossário para vocês, né? A palavra-chave é o termo que é utilizado nas pesquisas quando você vai botar lasanha quatro queijos, como fazer, dicas de marketing, tudo que você pesquisa é uma palavra-chave ou um termo-chave que eu gosto de chamar quando ele varia de tamanho. O volume médio, quando você está nessas ferramentas de SEO, o volume ele é a quantidade de busca, uma estimativa, tá? Uma estimativa de buscas daquela palavra-chave. Logicamente, palavras-chave que são muito mais buscadas, né? Elas tendem a ser mais difíceis de ser ranqueadas. Então, por isso que a gente utiliza algumas estratégias inicialmente, para quem é extremamente novo, da gente optar por palavras-chave de menor busca, porque tem pouca concorrência, até você crescer e ter mais autoridade no seu site. Keyword Difficulty é extremamente ligado ao que eu acabei de falar para vocês, que é a dificuldade de você ranquear para aquela palavra-chave. Link Building é uma estratégia muito avançada de SEO para você conseguir backlinks para o seu site, né, para conseguir pessoas linkando para você, porque todo site ele começa com zero de autoridade. À medida que o povo vai comentando sobre ele, ou seja, linkando ele, você vai criando mais autoridade, seu número vai aumentando. E quanto mais tempo você tem esse site vivo, mais a sua autoridade vai ser maior. Um exemplo disso é a própria UOL, por exemplo. A UOL é um site muito antigo, mais de 10 anos, ela é um canal de notícias e a autoridade dela é extremamente alta, justamente também porque ela tem muito tempo de mercado. A gente vai aprender alguns conceitos sobre clique, CPC, né, custo por clique. Se você é um gestor de tráfego ou você mexe com anúncios dentro do Google, você sabe que cada palavra-chave tem um determinado valor lá para você pagar por ela, né? Então a gente vai saber ver isso. Backlink extremamente utilizado nas estratégias de link building, né? Mas traduzindo, o backlink é simplesmente um site linkar para você, um outro domínio linkar para alguma página sua. As SERPs, que são os resultados de pesquisa no Google, ou seja, qualquer pesquisa que você fizer no Google, você vai cair numa SERP. E aí a gente tem os recursos da SERP também, que são
tipos de resultados diferentes que aparecem, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que eu vou mostrar para vocês. Autoridade de domínio, né, que é igual eu te falei, todo site ele tem um número que é de autoridade. Lembrando, esse termo e esse tipo de estudo, o Google não oferece ele. São alguns sites que já estão no mercado há muito tempo que fazem esse tipo de pesquisa e a gente e entrou muito na comunidade SEO que os sites performam dessa forma. Eu até deixei um link aqui dessa apresentação que eu vou compartilhar com vocês, que é sobre isso, como é calculado em cada ferramenta, tá? Black Hat são algumas técnicas agressivas de SEO, né, que muitas vezes o Google pune você, mas também tem momentos que ele não chega a punir você, mas são estratégias para você ficar ciente que, olha, se você continuar fazendo isso, o seu site pode cair, o seu site pode ser punido pelo Google, ele pode despencar o ranqueamento de diversos artigos seus. Então também deixei uma lista aqui para vocês dentro dessa apresentação dessas técnicas que não são aprovadas pelo Google. Indexação. Toda vez que você posta alguma coisa, faz alguma alteração no seu site, o bot do Google ele tem que fazer todo o rastreio dessas páginas. Obviamente não é tudo instantâneo. Se você postar um artigo agora, se o seu site for muito novo, ele pode demorar semanas para poder indexar. O que é indexar, Raul? Ele estar nos resultados de busca, seja na página 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou até 90, não importa. Indexação é isso, estar nas pesquisas. E crawling é justamente o que o bot do Google faz no seu site. Ele rastreia tudo, as suas páginas principais, tudo isso, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas. Recursos da SERP, essa aqui é uma demonstração. Quando você faz uma pesquisa, você cai numa SERP, que é isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. A SERP é uma página de pesquisa, nada mais, nada menos. Essa daqui é uma pesquisa tradicional. A gente também tem os Rich Snippets, que são resultados mais diferentes que o Google traz para determinados tipos de palavra-chave. Ou seja, quando você busca uma receita, geralmente ele traz vídeos e receitas dessa forma aqui do lado direito que vocês estão vendo. E também quando você está com alguma dúvida, quando o artigo, alguma coisa que você procura é numeral, por exemplo, o Google te entrega em formato de listinha, assim, com bullet points. A gente tem também as perguntas, né? Quando você tem perguntas muito recorrentes, o Google reconhece isso e puxa as respostas do seu site ou do site de alguém para poder auxiliar o usuário. Lembre-se sempre disso, o Google sempre vai priorizar a experiência do usuário. O usuário está tendo a resposta certa? Ele está passando muito tempo na sua página? Você está entregando aquilo que o usuário pesquisa? Se sim, o Google vai te recompensar muito bem. Se não, não vai. A gente tem também os tipos de anúncios, né? Para quem faz tráfego pago com Google Ads, quando você pesquisa uma palavra-chave, ela sai nesse formato de anúncio. E a gente tem também o Maps, né? Quando você busca algum local, alguma localização, o Google já traz primeiro um mapa disso para você saber onde que está situado, né? No meu caso, eu sou de Goiânia, né? Se eu pesquisar setor Bueno, ele já vai marcar exatamente onde fica. A gente tem também negócios e empresas, aproveitando o Maps, a gente tem o Google Meu Negócio, né? O Google Meu Negócio é quando uma empresa cria a sua loja e ela fala, ó Google, no setor Bueno eu tenho uma loja aqui, ó. E aí você pode criar até para o seu cliente isso, né? E aí você consegue atrair mais cliques, mais gente visitando e também traz uma certa confiabilidade, autoridade para sua loja. Por quê? Se ela está no Google, ela não é uma loja falsa. A gente sabe que ela existe, porque para ser aprovado, o Google sabe exatamente, ele puxa os dados, né, de onde que ela está localizada e tudo mais, toda essa configuração. Então a gente também tem isso como parte. E como é que o SEO é utilizado numa homepage? Então agora saímos um pouco do teórico e agora a gente está no seu site. Vamos supor que o seu site ele é só uma homepage, você não tem blog, você não tem outras páginas. O SEO a gente trabalha da seguinte forma, na construção de conteúdo, ou seja, quando você for criar um site para você ou para o seu cliente,
Por exemplo, eu trabalho dessa forma. Eu faço um brainstorm de palavras que estão totalmente ligadas à realidade do negócio do meu cliente. Então, por exemplo, o meu cliente é uma construtora. O que, que ele tem? Quais são os produtos que ele vende? É, ele vende apartamentos no setor bueno, ele vende não sei o que. Eu faço uma lista de todas essas possíveis palavras-chave, faço uma pesquisa delas nas ferramentas que a gente tem de análise do mercado que eu vou apresentar para vocês. E com base nelas eu desenvolvo conteúdo dentro dessa homepage, perguntas frequentes e assim por diante. Eu enriqueço aquela página com aquelas palavras-chave específicas, levando em conta volume e dificuldade também, né? E aí sim eu tenho uma palavra-chave totalmente otimizada para os mecanismos de busca. Quem estiver procurando tal coisa, se a minha página estiver otimizada, vai encontrar ela lá. E a gente também tem algumas coisas mais técnicas, né? Que é a hierarquia de títulos. Para quem já mexe no WordPress e para quem não mexe, tudo na internet em relacionado a texto é classificado como H1, H2, H3, H4. Isso aqui são só códigos que o computador enxerga quando você coloca um assunto que é prioritário e outro não. Então, por exemplo, o título da sua página inicial geralmente ele vai ser H1 e o subtítulo H2, o subtítulo dentro desse subtítulo H3 e assim por diante. Então, se você tem uma página totalmente estruturada, o Google vai saber, ó, isso aqui está linkado com isso, que está linkado com isso, que está linkado com isso. Além disso, você vai facilitar para o usuário. E igual eu te falei há uns 3 minutos atrás, o Google sempre preza pela experiência do usuário. Então, a sua homepage ela tem que estar com os títulos, com os heads bem definidos. A gente também tem as FAQs, né? Ou seja, se nessa pesquisa que a gente fez de planejamento a gente encontrou perguntas, né? Porque uma pergunta também pode ser um termo-chave muito pesquisado. A gente coloca ela numa etapa do site para a gente poder já sanar as dúvidas mais frequentes do nosso público-alvo. E aí a gente tem que tomar em conta também a velocidade de carregamento, porque não tem nada mais constrangedor que você tá doido para procurar alguma coisa, só que o site demora a abrir. E isso gera bounce, ou seja, a pessoa sai do seu site para ir em outro só porque ele não carregou no tempo correto. Então a gente precisa ter uma velocidade de carregamento bem alta. E a gente também vai construir autoridade para essa página. Lembra que eu falei para vocês, sites com mais autoridades, eles tendem a ranquear mais fácil palavras-chave. Por quê? Vamos supor que eu vou falar do universo. Eu escrevo um artigo no meu blog sobre o Sol, a Terra, enfim, qualquer uma dessas coisas. Qual que vai ser prioridade para o Google? Um artigo da NASA, que já tem uma puta autoridade no site deles, ou um artigo meu? Então, assim, toda palavra-chave, todo escopo de site, ele tem uma autoridade para você trabalhar em cima dela. E a autoridade, além do tempo, a gente também constrói com estratégias de link building, que a gente vai aprender mais a fundo nesse curso. E como que a gente também usa o SEO em blog? O blog é uma excelente estratégia para você conversar com o seu público, para você ter estratégias de inbound marketing. Se você não sabe o que é inbound marketing, recomendo fortemente que você busque no Google ou então peça aqui nos comentários. Eu também faço uma aula sobre inbound para mostrar para vocês como é que é. O blog ele é totalmente focado em atrair pessoas para o seu site, para o seu negócio. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa planejar esse conteúdo. O que a gente faz? Sobre o que a sua empresa pode falar, sobre o que ela não pode falar. Então, uma construtora, ela pode falar sobre decoração? Pode. Está dentro do universo de conteúdo dela. Ela pode falar sobre regiões mais seguras para morar? Pode, porque ela também vende imóveis dentro dessas regiões. Percebe que eu já tenho 2 tipos de pauta para trabalhar? Decoração para apartamento pequeno, decoração que custa barato. Estou jogando algumas palavras-chave aqui, tem que realmente ver se elas têm busca ou não para fazer sentido. 10 melhores lugares para morar em Goiânia. Isso tudo são palavras-chave que a gente pode utilizar no nosso blog, criar um conteúdo rico e a pessoa saber da nossa existência e até tomar alguma ação no futuro
contratando nosso serviço. E a gente também tem hierarquia de títulos, né? A gente tem um SEO One Page, né? Que é toda uma estrutura de como você deve postar esse artigo. A gente também tem que pensar nas categorias, então decoração, imóveis, lugares, todas as categorias que tem desse blog, a gente vai ter artigos derivando dela, bem organizado. Velocidade de carregamento, super importante também. A gente também constrói autoridade para blog, para determinados artigos. A gente tem a parte técnica do texto e a gente tem a distribuição desse conteúdo. Ou seja, uma vez que eu postei esse artigo meu, para quem inicialmente ele não vai ter volume, porque ele ainda precisa ser indexado, dependendo da palavra-chave a gente tem que pôr mais autoridade, mas isso não impede da gente distribuir esse conteúdo para a nossa base de leads, para as pessoas que seguem a gente. Então, distribuição de conteúdo são redes sociais, são fóruns, são comunidades, se você tem a sua, lista de e-mail, grupos de WhatsApp, isso tudo são canais de distribuição de conteúdo. E a gente também tem os Web Stores, que é um recurso, ele não é tão novo, né? Ele está aí, eu acho que desde 2016, 2017 por aí, que são os stores para quem acessa muito o Google e para quem tem Android. Se você arrastar para o lado, você vai ver que tem, o Google gosta de fazer stories também. Esse formato está muito em alta, justamente por causa do TikTok, do Instagram. O Google também não fica de fora. Até os shorts do YouTube é no formato stories, se você parar para pensar. Então, a gente também pode criar esse tipo de conteúdo através dos web stories e a gente vai aprender a fazer isso ao longo do curso aqui. E aqui a gente tem ferramentas de SEO. Eu vou passar uma por uma aqui, só dizendo o que ela faz, tá? Ao longo do curso a gente vai aprender a mexer em alguma delas, porque muitas delas são pagas também, são bem caras, tá? SEO ainda é uma parte do marketing digital que a gente não tem muitas organizações brasileiras criando ferramentas para nós, para poder abaixar o custo. Elas são majoritariamente americanas, então é tudo em dólar. A primeira, sem dúvidas, é a melhor de todas, que é o SEMrush. O SEMrush, ele é impecável, cara. Assim, eu tive a oportunidade umas 3 vezes na minha carreira de estar trabalhando com essa ferramenta. Ela simplesmente tem tudo que você precisa. Tudo quanto é tipo de relatório, questões de buscar palavra-chave também extremamente boas. A gente tem o Uber Suggest, que é um SEMrush mais manco, eu vou chamar assim, mas ele é manco porque ele não tem alguns recursos, mas ele não deixa de ser bom também do que ele propõe a ser bom. Você consegue fazer busca de palavra-chave nele, você consegue ter relatórios, você só não tem algumas partes avançadas do SEO como link building para fazer nele. O Uber Suggest, inclusive, ele é de um grande influencer do SEO, que é o Neil Patel. Quem mexe com marketing provavelmente já se deparou com algum tipo de conteúdo dele, né? E ele é muito em conta, tá? De todas as ferramentas aqui de análise, ele é o que eu mais te aconselho a contratar se você for mexer, porque ele é bem baratinho, ele é uns R$ 100 por mês, você já consegue contratar, enquanto o SEMrush é para mais de 550, então é muito inviável, a menos que o cliente pague, né, para poder estar usando. Google Analytics gratuito, Google Search Console gratuito, cada um deles traz uma análise aí diferente para você. Google Meu Negócio, a Ahrefs Backlink Checker para você ver a autoridade de uma página ou site, totalmente gratuito também. O Hunter.io, que você consegue colocar, descobrir o contato do dono de cada site para você poder abordar ele, para poder trocar links, fazer backlink, começar a sua estratégia de link building. A gente tem o Answer the Public. Se você não tem ideia do que é o seu universo de conteúdo, usa o Answer the Public, ele vai te dar uma lista muito grande com base naquilo que você está procurando. Excel do Google para você fazer planilhas, fazer listas. Orkana, que é para você contratar freelancers, né? Hoje em dia a gente tem um chat GPT, então os redatores estão meio em desfalque, né? Porque você consegue fazer no piscar de olhos um texto otimizado. A gente tem Pexels, que é uma database de fotos gratuita para você usar na capa do seu blog ou do seu site. TinyJPG para você diminuir o tamanho das fotos, que impacta no carregamento também. A gente tem um Canva, que edita fotos e por aí vai. E a gente tem o velocímetro, né? A velocidade de página, para você sentar analisando a performance do seu site no quesito de velocidade. Planejamento. Como que a gente começa um planejamento, Raul, de palavra-chave? Centrar homepage para blog. Eu separei aqui em 10 passos que eu utilizo, tá? Para mim e para os meus clientes, que é, primeiro, entender a persona, né?
A pessoa que é meu cliente ideal, o que que ela consome? O que que atrai nela? E qual é o link do que ela faz com o que eu ofereço? Eu dou uma análise de persona, se você não sabe fazer isso, ou pede aqui nos comentários, ou também vai no Google que tem muita informação sobre isso para você poder estudar. A gente tem que entender muito bem o serviço que a gente está prestando. Se você for fazer SEO só para poder monetizar um blog, por exemplo, você não precisa pensar muito em produto ou serviço, a menos que você queira mexer com afiliação. Aí é interessante. E a gente tem o brainstorm de palavras. Antes da gente ir para as nossas ferramentas de busca de palavra-chave, a gente tem que ter pelo menos umas 10 ideias de cabeça para a gente poder tacar na ferramenta e ver quais derivações dela tem busca ou não. Então, fazer um brainstorm bem completo. A gente tem que entender como é que funciona o funil de conteúdo, porque todo usuário ele tem uma jornada até a compra. A gente tem um topo, meio e fundo do funil. À medida que a gente vai afunilando aqui, a venda pode ocorrer mais facilmente. E eu vou estar ensinando isso para vocês também no final dessa aula, dessa primeira aula nossa. A gente começa então a nossa busca pelas palavras-chave. A gente depois em sequência, com as palavras-chave definidas, a gente vê quem está no top 5 dessas palavras-chave. A gente espiona nossos concorrentes. O que eles estão falando em cada artigo? A gente tem que falar a mesma coisa que eles estão falando e adicionar coisas novas para poder impactar. Produção de conteúdo, a gente tem prompts do ChatGPT. Quando a gente estiver nessa etapa aqui, eu vou mostrar os prompts que eu utilizo aqui, que conseguem fazer artigos muito bem otimizados, que são sim ranqueáveis pelo Google. E a gente tem a postagem, né, o SEO on page, como que a gente posta esse conteúdo certinho, né, todo passo a passo. A gente tem a divulgação desse conteúdo, né, que eu te falei, os canais que a gente pode estar jogando esse conteúdo para poder atrair um tráfego inicial. E a gente tem estratégias de otimização. Passou 1, 2 semanas o seu artigo não subiu de posição, a gente começa com essas estratégias para otimizar o ranqueamento deles. Beleza? Esse é todo o planejamento aqui. O que é o topo de funil, Raul? O topo de funil é onde o lead está mais longe de ter uma decisão de compra. Ele mal sabe, ele quer resolver um problema, mas ele não sabe como ainda. Então, exemplo de artigos topos de funis. Dicas para diminuir o estresse. O que é marketing digital? Como começa uma loja de roupa? Frases para, frases sobre, nomes para, nomes sobre. São palavras-chave muito assim, com grande volume, né? Mas elas não têm foco nenhum em conversão. Pode ocorrer conversão em qualquer etapa do funil, tá, gente? Mas a tendência é que a conversão vem do meio e do fundo. Meio do funil conecta a descoberta do problema que ela está tentando resolver no topo com a venda. Por isso que eu falei que aqui você já consegue converter a pessoa. E ele está focado em soluções para esse possível problema. Aqui ela está descobrindo qual problema ela tem. Aqui ele está buscando soluções para esse problema que ela descobriu aqui em cima. Então, exemplos. X melhores remédios para diminuir o estresse. Ela estava querendo saber o motivo do estresse. Agora ela quer saber os remédios para poder curar esse estresse. Qual área do marketing digital mais lucrativa? Como aumentar as vendas da sua loja de roupas? E aqui a gente tem um fundo de funil que é focado na decisão de compra, foco na solução total do problema do lead. Lembra que ela estava procurando o motivo dela estar estressada, o remédio bom para estresse e qual é o remédio que a minha empresa recomenda para ela. Como a maracujina atua dentro do corpo no combate ao estresse. Isso aqui é extremamente fundo de funil. A pessoa já sabe que existe um remédio chamado maracujina e agora você vai ter vários argumentos de venda aqui para falar que maracujina é o melhor remédio para estresse. E assim vai com todas as outras palavras-chave. Galera, essa foi a nossa primeira aula aí de SEO. Ela foi bem introdutória, só que a gente abordou muitos temas, né, muitas coisas. Eu vou estar disponibilizando esse material aqui para vocês para poder dar uma estudada, né? Eu aconselho vocês também verem artigos no Google sobre o assunto, sobre as coisas que a gente abordou aqui e também aconselho vocês a procurarem no YouTube vídeos sobre essas coisas, né? Logicamente eu vou continuar postando aqui. Se você quiser continuar acompanhando o canal, se inscreve aí para você receber a notificação primeiro que todo mundo. E se você gostou desse vídeo, também deixe seu like, vai me ajudar bastante.
Lembrando que eu também presto consultorias e eu também presto serviços. Então, se você tiver interesse em saber como que funciona esse escopo aí, é só entrar em contato comigo no link que eu vou deixar na descrição, beleza? E até a próxima.